André não me falou nada e Thaís, eu acho que ela não vai poder entrar. Aí, Tereza vai participar, professor, também da apresentação do trabalho, da discussão do trabalho. Eu vou colocar aqui e aí vocês vão falando sobre o... Pronto, porque Pamela, ela fez o slide, a gente fez a pesquisa. Certo. Aí a gente conversou com Tereza, aí deixou ela à vontade para participar com a gente do trabalho. Entendi. A gente já tinha passado para ela, aí a gente estudou juntos. A única diferença é que Pamela não vai poder entrar por causa das provas que ela está fazendo. Tem prova que tem que entregar hoje e tem prova que é até de manhã, amanhã de manhã. Aí ela está numa correria. Pronto, pode começar então, vocês dois. Então, posso começar? Como vocês quiserem, fica à vontade. Pronto, tá certo. Então, eu dei uma lida em alguns artigos e dei a lida também nos slides e tudo mais. A entorse de tornozelo é uma inversão do pé, geralmente, e ela acontece com mais frequência entre atletas. Agora, sim, acontece com pessoas também, claro, comuns, mas acontece mais entre os atletas, porque eles se sobrecarregam em relação a essa lesão. Peraí, calma, deixa eu ler aqui. Cadê? Sob estresse máximo, ocasionando inversão do pé. Pronto. Anotei isso. Aí, os esportes que mais foram considerados fatores de riscos extrínsecos foram esportes de campo, como, por exemplo, basquete e vôlei. Então, no caso de quadro, né? É porque tinha campo. Campo seria futebol, por exemplo, mas tudo bem, entendi. Uhum. Podem ocorrer rupturas nos ligamentos proximais e a meia distância. Certo. Aí tem assim, são divididos em vários graus. Grau 2 e grau 3. Eu vou falar dos graus para eu começar. Quando é grau 1, a severidade das entorses é classificada em alongamento dos ligamentos laterais e sem ruptura. Quando é grau 2, a ruptura é parcial. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode seguir. E um ou mais ligamentos. Quando é grau 3, a entorse é mais grave e classifica as lesões com rompimento completo de todos os ligamentos, sendo ele lateral ou complexo ligamentar. Certo. Pronto. Tereza, eita. Oi. Tá acompanhando o slide? Não, foi só um de início agora. Então pode seguir, Eunice. Pode falar. Vai seguir o slide aqui? Porque ela ia falar no slide também. Vai falar, Tereza? Vai acompanhar o slide? Se for quiser, eu posso falar também dos slides. É porque né, os slides é só mais para ler. Eu falei agora o que eu tinha pesquisado. Beleza. E lido no artigo. Certo. Professor, aqui na classificação, a gente pode ver do grau 1, estiramento ligamentar. Aí ocorre uma frouxidão ligamentar, não é isso? Isso. Aí ele pode, por isso que podem ocorrer as lesões recorrentes por causa dessa frouxidão. Também. Porque aí tem que depois fazer um trabalho de propriocepção e fortalecimento. Uhum. Aí, nessa primeira figura, a gente observa o estiramento ligamentar. Na figura 2, a lesão ligamentar parcial, onde ocorre uma ruptura parcial, né, do tendão. E na terceira figura, mostra uma lesão ligamentar total, uma lesão total do ligamento, um rompimento, né? No quadro clínico, a gente observa dor, edema localizado na face anterolateral do tornozelo,
onde entorses recorrentes podem continuar pelo menos 12 meses após a lesão. Déficits residuais na propriocepção, desequilíbrio muscular, controle muscular prejudicado. No exame físico, a gente observa deformidades ou assimetria comparando o lado afetado, né, com o outro, edema ou equimose, alinhamento dos pés e dos membros inferiores, um desalinhamento, né, na verdade. Sim. A palpação de pontos específicos, principalmente na área de edema, deve ser testada a amplitude de movimento do tornozelo com o joelho flexionado. Aí, o teste muscular manual da flexão plantar, dorsiflexão, inversão e eversão devem ser concluídas em conjunto com a triagem neurovascular. Aqui são os testes especiais. Os testes, eles causam estresse dos ligamentos laterais do tornozelo para detectar se há instabilidade do talos ou relação à tíbia e fíbulas distais. A entorse de ligamento do tornozelo, professor, ele pode estar associado à fratura da fíbula, né? Principalmente quando é com eversão, quando é com inversão, que é o pezinho para dentro, é menos comum. Quando é o pé para fora, é mais comum de fraturar o malelo medial. Certo. Aqui, teste de gaveta anterior. Agora eu esqueci esse nome aqui, professor. Avalie a integridade esse AT. Deve ser da articulação, na articulação do joelho. Tensor da face lata, né? Porque na verdade esse teste de gaveta é para você ver instabilidade. Você faz um movimento para frente e para trás. Para observar se houve aumento da frouxidão. Exatamente. Teste de inclinação talar detecta... Deve ser articulação talo-fibular lateral ou algo assim. Eu falei besteira. Teste de inclinação talar detecta instabilidade subtalar até 25 graus de inclinação entre as superfícies articulares da tíbia e do talos. Podem ser considerados normais. Na figura C e D, é o teste de rotação externa de Gleiger, detecta lesões no ligamento deltoide. O teste é positivo se o paciente se queixar de dor medial e lateralmente. Aqui nos exames complementares, no raio-x, aqui é raio-x e ressonância magnética. Então, aqui é quando ocorre a ruptura do ligamento associado à fratura da fíbula, né? Isso. Aqui, esse primeiro é o raio-x, o segundo é a ressonância. Para o tratamento na primeira fase, na fase aguda, o objetivo é reduzir edema, diminuir dor, proteger os ligamentos lesados. As condutas, a elevação, repouso e compressão, né? Isso que chama protocolo Price. Só que agora tem outro nome também, é chamado... Antigamente chamava-se Price, ou seja, até onde você aprendeu, só que agora chama Policy, porque ele pede para ter compressão, elevação, mas não é para ter repouso total, é para manter ativo. Porque é para voltar assim, mais precoce possível, né? As atividades. Sobre o protocolo, vai botar lá, protocolo Price, e vai ter algum canto lhe dizendo isso nos artigos, que agora chama Policy. E esse repouso ele tem que ser um tempo reduzido, porque a mobilização precoce, ele até diminui o risco de lesões recorrentes, né? Sim. Pode seguir? Na segunda fase, objetivos: melhorar funcionalmente a musculatura, melhorar a mobilidade da articulação, melhorar a propriocepção e aumentar a amplitude de movimento.
Porque a mobilização precoce acelera os retornos das atividades e o treinamento neuromuscular precoce, ele reduz o risco das entorses, né? Das entorses recorrentes, porque existe, o atleta ou a pessoa, ele pode ficar ocorrendo entorses recorrentes até um ano após o início da lesão, né? Isso. Tô tranquilo. Posso seguir? Pode. Aqui é terapia manual, com movimentos de flexão plantar, dorsiflexão, eversão e inversão do tornozelo, iniciando com movimentação passiva e progredindo para ativa, assistida e ativa. Sempre entendendo que a terapia manual ela sempre deve estar associada, né, com cinesioterapia, com alongamento, com fortalecimento. Porque ele sozinho, a terapia manual sozinha, ela não surte o efeito, né, desejado. Ele tem que estar sempre associado com as outras terapias. Que bom que isso entrou na cabeça. Que bom. Entrou sim. Aqui, alongamento e fortalecimento dos fibulares. Que é nessa segunda foto aqui com E assim, Eunice Tereza, faixa elástica. A parte terapia manual vai ser importante para desbloquear tudo, sem dúvida. Mas se não entrar com essa parte de movimento, de exercício, esse paciente não volta 100%. É um conjunto, né? Tem que associar. Exatamente. Vai lá, continua. É porque a terapia manual, ela vai mobilizar ali os tecidos, né? Isso, mas quem vai dar o controle motor, a recuperação... naquela articulação e vai melhorar ali a mobilização, melhorar a amplitude de movimento, mas sempre associado com cinesioterapia, com atividades, né? Com fortalecimento, alongamento. Pode seguir. Sim, nessa segunda figura aqui, com a faixa elástica, é fortalecimento dos fibulares, que também está trabalhando o alongamento, né? Nessa primeira figura, é alongamento e fortalecimento de tríceps e isquios. Quando vocês terminarem, eu complemento tudo. Mas pode ser. Certo. Treino de marcha. Treino de marcha de equilíbrio. Aqui, treino de marcha, apoio unipodal, para melhorar a propriocepção. Treino proprioceptivo. Aqui nesse degrau. Treino de coordenação com apoio no calcanhar. Treino de coordenação subindo e descendo degraus lateralmente. E treino de coordenação... treino de coordenação subindo e descendo degraus lateralmente. Isso. Na terceira fase, esses são os treinos na segunda fase. Na terceira fase, se associa essas atividades da segunda fase, treinamento na terceira fase, para volta com o objetivo de retornar às atividades, aí pode associar o treino da segunda fase com a terceira fase, que é uma atividade mais avançada, né? Uhum. Que é o treino das atividades, o treino das atividades para a volta da atividade funcional. Certo. Fechou? Isso. Mais alguma E coisa? aqui nesse treino proprioceptivo, essas superfícies instáveis, para que possa melhorar o equilíbrio, né, do paciente, porque ele está treinando o controle dele proprioceptivo, controle de equilíbrio, onde numa superfície estável, ele não seria forçado a fazer esses ajustes, né? A musculatura não seria forçada a fazer alguns ajustes se ele estivesse numa superfície estável. Então, por isso a importância de colocar essas superfícies instáveis. E assim,
Também tem os primeiros procedimentos, né? Para fazer assim, na hora do entorse. Tipo, fez a entorse agora, tava jogando, fez a entorse. Aí tem a bioterapia. Socorro, você tá falando, né? A manipulação, porque tem fisioterapeutas que colocam no lugar na hora, né? Acho que eu nunca vou ter coragem disso. Se tiver luxação, na verdade, né? Se tiver luxação, você faz a redução, coloca no lugar. Mas se é caso, tenha isso. No mínimo, na verdade, você vai fazer já iniciando o protocolo Price já. Vai colocar gelo em cima, se está demasiado demais, elevação, compressão, logo no início. E tirar o atleta do torceu, não tem condição de voltar, já entra com o protocolo. Entendi, isso. Certo? Uhum. Só complementar algumas coisas aí, mas seguiu muito legal os slides de vocês. Mas assim, só para pontuar mesmo. Então, primeiro, né, aqui você tem a definição, né, que já falou direitinho aí no manejar, vocês já falaram. Movimento violento, com estiramento, ruptura dos ligamentos, e aí vai depender se esse pé vira para inversão ou eversão, mas o movimento mais comum é flexão plantar com inversão. Encontrado com mais frequência na população ativa, né? Quem faz atividade física tem a tendência maior de virar, mas isso não quer dizer que uma pessoa comum em casa mesmo não possa acontecer. Mas aí atleta de futebol, basquete, vôlei, o terreno, como foi falado aí, é uma coisa que pode influenciar, né? Mas, por exemplo, andando numa rua, se a rua for desnivelada também pode influenciar, né? E, geralmente inversão do pé e flexão plantar, que aí vai ter a lesão dos ligamentos laterais, principalmente, né? Talo fibular. E aí pode ter a lesão do calcâneo fibular, que é o que vocês botaram aqui. Excelente. Aí, classificaram muito bem, né? Grau 1, 2 e 3, grau 1 estiramento, grau 2 ruptura parcial, grau 3, né, total. Geralmente no grau 3, ruptura total, se for necessário, pode-se acontecer procedimento cirúrgico, na maioria das vezes. No grau 2, não necessariamente, tratamento conservador, grau 1, grau 2. A não ser que o grau 2 tenha um grau de ruptura parcial muito grande, que chegue quase a romper completo. Aí pode ser que seja feito algum tipo de cirurgia. Aí quadro clínico, bem direitinho, né? Dor, edema. Então, para essa parte inicial, dor, edema no tornozelo, etc., já entra com o protocolo que vocês falaram, Price, compressão e elevação. Mas lembrando que agora chama Policy, esse detalhe é bom comentar com vocês, não sei se vocês já tinham ouvido falar disso, mas mudou o nome. E por quê? Porque não recomenda-se um repouso 100%. Você vai ter a parte do gelo, mas esse indivíduo não pode ficar totalmente parado. Deve ser residual na propriocepção, desequilíbrio, claro, né? Porque o membro está parado. Aí depois vocês vieram para a parte do exame físico. Aí aqui o que é que eu definiria, né? Porque aqui esse quadro que a gente fala assim, dor, edema, etc., a gente está falando de um quadro agudo. Então, quanto ao exame físico, antes mesmo de você tocar no tornozelo do paciente, o ideal seria você saber assim, primeiro, é um quadro agudo ou crônico? Esse paciente acabou de lesionar, tipo, alguns dias atrás, ou faz meses que ele torceu esse tornozelo e tem esse desconforto. Dá para entender essa diferença? Porque se foi recente, geralmente se associa, aí você vai iniciar com toda essa parte de gelo, compressão e elevação, e a parte de terapia manual, inicialmente. Se já é entorse rescindível e já tem o caso cronificado, você já vai ter que ir com a terapia manual para desbloquear, mas muito mais com cinesioterapia. Dá para entender? E aí no exame físico você vai ver se tem tudo isso que vocês colocaram, então deformidade, edema, alinhamento, então vai palpar para ver amplitude de movimento. Aí o que é que a gente precisa fazer, na verdade, para testar tudo isso aqui, ó? Testar força muscular, etc. Quantificar. E aí entra, além disso, você anotar quanto que deu de amplitude, né? Ou seja, goniometria, quanto que deu de força muscular no grau de 0 a 5, como é o alinhamento, se tem desalinhamento palpatório. E vocês colocaram aqui como teste especial, tá tudo bem direitinho, mas eu incluiria também, poderia estar para ficar melhor ainda, alguns testes funcionais, do tipo assim, pedir para esse paciente saltar, pedir para esse paciente subir e descer um degrau, porque vocês já colocaram na parte de tratamento aqui como atividade, entendeu? Aqui, ó. Degrau, mas poderia utilizar isso como uma avaliação também. Será que esse paciente se entendeu em que momento? Aí podia testar agachamento, subir e descer escada, salto. Dá para entender, pessoal? Sim. Associado com esses testes. Esses testes são para ver instabilidade, maravilha. Mas é muito bom também você testar esse paciente na função do dia a dia. E você falar assim, que é mais comum em atleta, simulando os movimentos do esporte também é positivo para testar primeiro.
Aí fiz tudo isso, fiz esses testes, vocês falaram bem, tudo bem. Posso complementar com o exame complementar, que o nome já diz, né? Complementar, para ver se não tem uma fratura, uma lesão mais grave. Mas nada me impede de tratar se não tem isso. E aí vai... Ô, professor, Oi. Quando ocorre a lesão parcial, Certo. que não precisa cirurgia, esse tendão, ele se regenera? Uhum. Dependendo do grau, sim. Dependendo do grau do rompimento, ele se autorregenera. Ou, tipo assim, você também vai fazer um trabalho de fortalecimento. Então, a musculatura que está ao redor e os outros ligamentos vão suprir a necessidade desse. Sim. Dá para entender? Uhum. Mas o corpo consegue saúde, o corpo consegue se recuperar. Aí aqui vocês colocaram em termos de fases, né, didaticamente, mas a gente tem que frisar bem que vai variar muito assim, de indivíduo para indivíduo. Teoricamente, realmente segue essa lógica. Numa primeira fase, se é um edema, um edema em tosse aguda, você vai fazer esses objetivos primários, reduzir dor, edema, proteger o ligamento e através do protocolo que vocês falaram. Tá excelente. Mas se meu paciente já é um caso crônico, ele teve a entorse, mas já tem entorses recidivas, talvez não tenha mais tanto inchaço, nem a dor exista, mas não tem um edema tão grande que limite, você já pode ir para uma fase mais avançada. Dá para entender isso, pessoal? Dá. Uhum. Agora, obviamente, fiz esse tratamento, aliviou... Principalmente para atleta, né, professor? Atleta, né? Mais rápida, exatamente. Aí fiz esse processo, o paciente melhorou. Vou entrar na segunda fase que vocês falam, excelente. Melhora da funcionalidade muscular. Porque assim, por que você entra geralmente primeiro com a terapia manual e depois associa com exercício, como vocês falaram? Porque assim, de que adianta botar o paciente para fazer o exercício se no exercício está sentindo dor? Então eu tenho que primeiro mobilizar para deixar as articulações íntegras, reduzir a dor, mas o próprio exercício também é um elemento que pode reduzir a dor. Se a dor está sendo causada por fraqueza. E aí, na segunda fase, vocês falaram ótimo aí em relação a trabalhar com a terapia manual, as mobilizações articulares, é isso mesmo, né, que você faria, excelente. E progredindo depois para exercício. Talvez já nos primeiros atendimentos, se meu paciente tiver essa condição. Se não, você vai seguir exatamente essa ordem que vocês fizeram. Mas aí, excelente, ó. Treino de apoio unipodal. Muitas vezes, só o fato de você botar o apoio unipodal sem nem usar disco, algum elemento instável, já é um grande trabalho para esse paciente. Treinar a marcha, fazer os testes voltados para essa parte de apoio unipodal. Então, tem o agachamento unipodal, que é o single leg squat, que é do inglês. Tem o Y-test, balance test, que você também pode utilizar aqui como reabilitação. Esse movimento aqui da panturrilha que vocês botaram aqui desse lado é excelente para falar da questão de movimento concêntrico e excêntrico do tríceps sural. Então, você pode trabalhar, inclusive, no step, pedindo para o paciente fazer flexão plantar e dorsiflexão, trabalhando momentos excêntrico e concêntrico da musculatura. Isso é bom também. Esse fortalecimento aqui, né, que vocês falaram dos fibulares, que tem aqui a faixa elástica. O que esse indivíduo vai fazer? Ele vai fazer força com o pé para fora, né, para pegar essa musculatura lateral, né? Isso de forma concêntrica. Se eu inverter o lado, eu estou trabalhando de forma já excêntrica, né? Ou estou trabalhando força da musculatura mais interna, mais medial. Posso trabalhar flexão, dorsiflexão, flexão plantar também. E aí entra com todo esse trabalho de propriocepção e equilíbrio. Isso, na verdade, por mais que você botam aqui didaticamente dividido, vai variar muito, né? Porque assim, se esse indivíduo estiver muito bem, você já pode começar leves saltos, numa fase, mesmo na fase 2. É porque aqui, quando a gente fala em salto, um salto mais intenso. Mas pequenos saltitantes, assim, pequenos saltinhos, coisas desse tipo, talvez já consiga incluir até na fase 2. E, como você falou na fase 2, aqui em questão de marcha, treino de marcha, é quase, né, o treino de marcha é uma evolução para você chegar na corrida, né? É um padrão anterior. Então, assim, trotezinho leve, coisas talvez você consiga. Isso aqui ficou ótimo, essa divisão de fases, mas pode variar de indivíduo para indivíduo, vocês entendem? Sim. Mas muito bom a sequência. E aí, é exatamente isso, é pensar na tarefa do indivíduo. O que é que ele faz que dói? Só dói quando eu corro. Então, a gente tem que trabalhar também, tipo, toda a parte passiva, toda a parte de maca que vocês botaram aqui, mas vai ter que trabalhar com ele o gesto da corrida, você entende? Dói quando eu salto.
Você vai ter que liberar tudo, como vocês mostraram, mas também trabalhar o salto com ele. Dói quando eu subo dessa escada, subo um degrau, vamos simular isso também. Ficou claro isso? Ficou, sim. Ficou, professor. Alguém tem alguma pergunta? Ô, professor, o tipo de tênis também influencia, né? De palmilha. Eu vou dizer assim, pode influenciar. Não é que é o principal, mas é mais um fator, sim. Calçado. Não é porque tem uns tênis que tem amortecedores. Sim, tem sapato que Não tem é? amortecedor. Porque se for um tênis de boa qualidade, ele até diminui o risco de lesão, né, no atleta. Quando a gente fala de calçado, Eunice, já entra em outra polêmica muito grande. Daria uma live ou uma aula só para falar de calçado. Porque você vai ter várias linhas aí. Tem a galera que defende o amortecimento, como você falou, mas já tem outros que já defendem calçados com menor amortecimento, que é os calçados chamados minimalistas. Não sei se você já ouviu falar. Não. São calçados que praticamente é como se você estivesse descalço, a sensação de muita leveza. Porque o que é que essa galera defende? Que o maior amortecimento que a gente tem no pé é o nosso próprio pé, nossa própria face plantar. Não precisaria desse calço. Porque existem diferenças de você correr e se movimentar descalço para calçado. Calçado, você tem a tendência de pisar com calcanhar, médio pé, antepé. Calcanhar, médio pé, antepé. Descalço, você já tem uma tendência de pisar mais chapado no chão. E uma tendência de flexão de joelhos. Isso já muda a pressão que vem do solo. Só que, claro, se eu pego um indivíduo, atleta, como vocês falaram aí, que é um cara que está condicionado a uma condição de um calçado específico, e eu digo para ele assim, ou você reduz esse amortecimento, ou vamos correr descalço agora. O que vai acontecer com esse cara? Vai lesionar. Porque ele não está com a musculatura preparada para... Então, antes de fazer essa migração de calçado, você precisa fazer toda uma preparação muscular para aquele indivíduo aguentar. Que é o que a gente fala hoje em dia de capacidade e demanda. Você tem que aumentar a capacidade dele para ele aguentar a demanda que ele vai ter. Porque a musculatura já está acostumada, né? Exatamente. E aí, assim, é muito incerto a gente apontar aqui se seria melhor os calçados com amortecedor ou se seria melhor os calçados sem amortecedor. Tem muita divergência na literatura sobre isso. Mas, porque a impressão que dá é que com o amortecedor, aí a musculatura sente menos o impacto. Mas isso aí, Eunice, quando a gente está falando na marcha ou na mecânica de pisar calcanhar, médio pé, antepé. E quando você pisa calcanhar, você está com o membro todo esticado na hora que você põe o contato. E aí, por isso surgiu a ideia de redução de impacto através do amortecimento. Mas quando você caminha descalço, já muda a tua mecânica. Vai caminhar numa praia, por exemplo, numa areia, ou você já não pisa totalmente calcanhar, já pisa mais chapado, isso já muda. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que isso pode ser treinado, e o indivíduo precisar menos de calçado ou com menos amortecimento. Na verdade, eu já conversei com vários colegas que trabalham também com corredor e com vários profissionais. O que a galera fala muito é assim, tênis tem que ser algo confortável para o indivíduo. Se o tênis está gerando algum desconforto ou insegurança para o atleta ou não, né, que pode ser um paciente comum, a gente precisa repensar sobre isso. Se não gera desconforto, tranquilo. Certo. E os terrenos também, né? Os terrenos podem ser um elemento. Oi? Eu ouvi falar, professor, que, assim, para caminhar, a gente precisa ter um tênis com amortecedor e um número a mais. Um número a mais Eu vou rir, não estou discordando de você. Vai, continue. Porque disse que durante a caminhada, durante aquela atividade, pode ocorrer uma demanda sanguínea ali nos pés, né? E como se fosse, assim, um edema fisiológico devido àquela atividade. Aí, se a gente comprar um tênis que seja o mesmo número, vai começar a ficar desconfortável. E com um número maior, o pé vai se tendo mais conforto ali naquele tênis, ele não vai sentindo tanto aperto
né, tanto desconforto, e ele vai ser mais prazeroso e a gente vai sentir menos dor depois da caminhada. Agora, eu já passei por isso. Uma vez eu fui caminhar com tênis, ele não tinha amortecedor, e foi horrível. Olha, eu passei uns 3 dias com as pernas doendo muito, muito, muito mesmo. Foi mais de 1 hora de caminhada. Ele não tinha, e era o número exato do meu pé. Aí depois eu comprei um número maior, já com amortecedor. E como é porque eu moro aqui em Olinda, e a beira-mar aqui é muito boa para caminhar. Então, assim, mudou totalmente. Eu não sentia mais, deixei de sentir as dores nas pernas, né? Os dedos, o pé, foi assim, ótimo, uma coisa assim, Certo. totalmente diferente. Tá, No meu caso, né? Deixa eu só complementar, exatamente. Foi, inclusive, foi até um tênis da Adidas, na época que eu comprei, que foi caro só. Mas aí durou mais de 2 anos o tênis, e maravilhoso o tênis, confortável, muito bom, diferente do anterior, que não tinha amortecimento, e era exatamente o número exato do meu pé. Certo, deixa eu só complementar, mas para ficar claro, e entenda, eu não estou jamais rebatendo sua fala, tá? É só para você abrir os olhos e pensar. Tudo que você falou aí está muito positivo numa coisa chamada plausibilidade biológica. É como se fosse assim, você está buscando um raciocínio fisiológico para mostrar porque foi bom usar o calçado com tamanho maior do que o não. Só que a gente tem que ver o seguinte. Foi na atividade, né? Na atividade de caminhada. O que eu só estou querendo dizer é assim, para a gente afirmar que algo realmente tem essa diferença, clinicamente você percebeu isso, você sentiu em você. Mas é importante você confrontar isso com algum trabalho. Será que existe algum trabalho científico mesmo mostrando, por exemplo, que o uso de calçado dessa forma que você descreveu é melhor do que usar o calçado com menos amortecimento? Tá entendendo o que eu tô querendo chegar? Porque, assim, para mim teve essa experiência, mas para outras pessoas pode ser diferente, né? Porque cada indivíduo, ele tem estruturas... Perfeito. Podem responder de formas diferentes, né? Exatamente. A gente não pode afirmar, Eunice, assim, na minha experiência. Tu tá entendendo? Eu entendo. Tipo, claro, não é que não vale a pena. Valeu para você, foi ótimo, excelente. Mas a gente tem que ver assim, tá, baseado em quê? Você pode afirmar assim, não, o calçado com tamanho maior é melhor do que para você foi. Então, para sua realidade. Só para ficar claro. Então, assim, lembra, quando a gente fala, ou quando você ouve falar sobre PBE, prática baseada em evidência, que quer queira ou quer não, a gente tem que resgatar isso. A gente tem a melhor evidência disponível, e aí precisaria ver, será que existe estudo nisso dessa forma, mostrando calçado com amortecimento contra calçado sem amortecimento? A gente precisa ler sobre. Não sei, porque eu nunca parei 100% para ver. Eu sei que tem divergência, mas nunca li para ter o dado. A gente pode pesquisar. Segundo ponto, será que essa realidade se adequa para você, paciente? Certo? E terceiro ponto, tem a vontade do paciente também. E assim, se o paciente diz assim, não, Eunice, mas quando eu botei esse calçado aqui que tem o tamanho do meu pé, foi melhor do que o outro ficou sambando no meu pé, um exemplo. Isso é porque as respostas da internet são diferentes, né? Exato. Do indivíduo para o... Levantando essa questão, é só para você, assim, ter cuidado quando, por exemplo, às vezes você está conversando ou com um paciente, ou vai para um congresso, vai para alguma reunião, você pode acabar afirmando, olha, eu vi na minha experiência clínica, um exemplo, que usar o sapato assim é melhor do que usar sapato assado. Aí você vai ser questionado, viu? Tá, como... Eu trabalhei 10 anos na UTI, professor. Sim. E lá tinha uma fisioterapeuta, ela está lá até hoje ainda. Ela é bem magrinha, bem... Parece uma Barbie, ela, bem magrinha. E ela, a primeira vez que eu vi, meu Deus, eu olhei assim, só de olhar, minhas pernas doeram. Olha, ela trabalha, ela dá 12 horas com um salto, agulha. Ela é bem magrinha. E olha que ela é aquela fisioterapeuta realmente, que ela não fica sentada, ela está ali em cima dos pacientes. E ela não sente dor. Alto profissionalismo, ela, dentro da UTI. Ela trabalha às 12 horas em cima de um salto agulha. Que quando eu vi, eu disse, só de olhar, minhas pernas doíam. E era bem jovem. E outra vez, uma vez eu fui lá na prefeitura de Recife, fui no
resolver um negócio lá Uhum. do trabalho e tinha uma senhorinha, eu acho que ela tinha mais ou menos quase 70 anos, bem magrinha, e também com salto à agulha. Eu disse, meu Deus, eu fiquei olhando o tempo todo para os pés dela. Então, depende muito, né, de uma pessoa para outra. Sem dúvida. Não sei se você já viu, tem mulheres, né, falando, já que você entrou no tema salto, que preferem usar salto alto, seja agulha ou seja aquela plataforma ou não. Tem mulher que já prefere rasteirinha. É. Aí existe estudo falando que talvez seja melhor a rasteirinha, outro falando melhor que o salto. Também tem muita controvérsia nesse tema. Até que ponto? Porque você diz, teoricamente, a pessoa usa um salto agulha, vai ter aquela tendência do pé mais inclinado e pode ser que tenha dor. E essa moça aí que você falou não tinha dor nenhuma. Nenhuma, e também essa senhora, que tem quase 70 anos, também com o mesmo tipo de salto. Então isso é muito relativo. Né? São respostas, né, assim, que de uma pessoa para outra, né? Exatamente. E aí a gente tem que ter cuidado. Então, assim, isso é uma dica para você, na verdade. Sempre associe o que a ciência já testou sobre isso. Será que tem algum artigo falando de salto alto? Vamos ler. Associado com a experiência que o seu paciente tem e que você tem para poder tomar a melhor decisão para ele. Para ele, entendeu? Mas o senhor que trabalha muito com esporte, o senhor sabe, tem tipos de esportes que eles têm, são indicados, tem aquele tipo de calçado, mas é indicado para aquele tipo de esporte, né? Dá um exemplo. O futebol mesmo, eles usam muita chuteira. Exatamente, mas observa quantas chuteiras existem diferentes de marcas e tudo. Vão ter chuteiras que não vão talvez ser adequadas para aquele cara, entendeu? Mas hoje em dia existem as fábricas, né, Nike, Adidas, etc., que testam o produto. A chuteira de hoje em dia, comparada à chuteira de anos e anos atrás, nem se compara. Porque anos atrás a chuteira era muito pesada, acho que chamava Keychute, uma coisa assim, que era chuteira... Era pretinha, eu lembro. E que era muito pesada, a bola também era diferente, é mais pesada. Hoje em dia tudo é muito leve, sintético, produto super leve. Aí tem aquelas tarraxas, tem umas que são mais pesadas porque são de ferro, mas tem outras que não são, então varia muito. Mas o que eu diria senhor trabalha com handebol, né, professor? Hoje em dia é crossfit. Sim, e o atleta de crossfit, ele não tem um calçado assim mais adequado para... Existem os calçados que a própria Reebok vende e tem outra marca que é específico para... existir calçado só para fazer levantamento de peso, por exemplo, o LPO, que ele não escorrega tanto, é antiderrapante. Existe um calçado para fazer específico, você pode ter um tênis para correr, porque assim, CrossFit tem vários movimentos esportivos dentro do esporte, né, diferente, único. Então, o que é que acontece? Existe atletas de CrossFit, principalmente os que são os profissionais, que ele usam um calçado para levantar peso, um calçado para fazer a parte de corrida, de movimentação, um calçado específico para subir na corda, sabe? Sim, porque aí esse tipo de calçado ele vai influenciar no desempenho, né, do atleta, né? Vou dizer assim, veja só. Pode ser que sim. Sim, Entende? Mas, assim, tem grande chance. Agora, imagina, por que eu estou dizendo isso, Eunice? Porque, sei lá, um cara mais humilde vai começar a treinar, conseguir uma condição de treinar o CrossFit. Ele não vai ter condição de ter 3 ou 4 sapatos diferentes para estar usando. Isso. O cara vai ter que usar o sapato que ele tem. Isso vai impedir dele treinar? Não. Agora, obviamente, quando o cara passa num nível de atleta, de alto rendimento, geralmente tem isso. Tem uns que usam aquelas cintas para botar na coluna. Aquilo ali vai resolver alguma coisa? Não necessariamente, mas para o atleta psicologicamente funciona, talvez deixe ele usar, não vai ter problema nenhum. Então a gente tem que dosar muito e pesar em relação a o que realmente é bom para o meu atleta, o meu paciente normal, comum ou não, entendeu? Certo. E tem que ter muito cuidado com esses mitos e verdades que tem aí dessas coisas que às vezes a gente vê, né? Achando que é fantástico e talvez não seja tão fantástico assim. Por isso que eu tenho trazido mais essas discussões de PTS que a gente está tendo com um artigo científico, porque aí vocês vão poder discutir o tratamento embasado cientificamente, entende? Certo. Isso para vocês é excelente, por quê? Porque quando você for fazer um procedimento com o paciente, não é que você tem que seguir fielmente o artigo, não, mas
aquilo sendo embasado cientificamente, a segurança para você e para o cliente é muito maior, porque foi testado. Certo. Então, isso é uma dica que eu posso deixar nesse PTS Traumato, né, que a gente ainda tem mais, deixa eu ver, uns 2 encontros, fora o último, dia 9. Tem mais, quer dizer, dia 25, não sei se, 24 é São João, né? No caso, não vai ter atividade de aula. A não sei se dia 25 tem. Se dia 25 tiver, eu acho que tem, né? Normalmente não tem nada parado. Então a gente tem mais dia 25, dia 2 e dia 9 de encontro. Mas, assim, espero que já tenha ficado aí a lição, ou pelo menos a mensagem, da importância de vocês lerem mais esses materiais de diretriz, de ensaio clínico, de revisão, porque isso não é que eu vou tratar baseado nisso, mas isso vai te dar uma informação assim, olha, a eletroterapia foi testada nesse caso e se viu que não é tão bom. Então, será que vale a pena insistir na eletroterapia? Um exemplo só, tá? Sim. Ou podia ser ventosa, kinesiotape, qualquer outra coisa. Ah, não, o exercício foi o que apontou melhor, então vamos usar o que no paciente? O exercício. Dá para entender? A combinação das terapias foi melhor, no caso, terapia manual e exercício. Então, vamos seguir a combinação e vai fazendo seus testes, seus experimentos com os pacientes, vendo o que realmente funciona e o que não funciona. Que cada um pode responder de uma forma Sem diferente. dúvida. Isso já vai dar uma segurança, uma melhora no atendimento de vocês absurdo. Pode escrever o que eu estou falando. Okay. Não é que eu estou exagerando, não, nem nada disso. Mas é verdade. Eu mesmo estou modificando, não que mudei meu tratamento completo. Eu já fazia muita coisa, mas eu estou tentando sempre colocar nas minhas aulas ou em outras coisas novas alguma coisa de artigo científico, de evidência, porque eu sei que isso faz a diferença, não só para mim. Vai fazer diferença para os profissionais que tiver a aula, vai fazer diferença para os pacientes que vão receber o tratamento. Veio para entender? Dá para entender. É a busca do conhecimento constante, né, professor? Do aprendizado. A gente está sempre aprendendo, sempre buscando o que responde melhor para o paciente, né? Isso seria fundamental e ideal. Não dá mais para a gente ficar naquela época antiga de tratar, por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo, assim, de tratar usando forno de Beer, usando parafina, usando, sabe? Não pode mais ter, embora você vai às vezes para a clínica de plano ou para a clínica SUS, ainda tem essas coisas sendo utilizadas em paciente. Você vai a ondas curtas no tornozelo, que você não dá para aceitar assim, porque você vê que isso não está tendo efeito nos pacientes. Aí gera só aquela coisa de efeito placebo. Adianta eu ficar enganando o paciente? Não adianta. Mas a maioria, assim, dessas clínicas de plano, eles colocam eletro, né, nos pacientes. Então, aí será que... Programam os choquinhos, né, como chamam. Tereza, será que o paciente está melhorando por conta da eletro ou ele iria melhorar de toda forma? Dá para entender? Meu questionamento. Dá para entender. Aí o paciente se frustra porque perdeu tempo de resolver outra coisa e está ali 1 hora, que é 20 minutos, eu acho, né? Vão ter aqueles que vão achar bom também, né? Que tá faltando trabalho, que tá fugindo. Esse vai achar bom. Mas aquele cara que quer ficar bom vai dizer assim, caramba, eu tô perdendo tempo aqui. E vai dizer ainda o pior, né? Fisioterapia não presta. Não serve para nada. Só faz perder tempo. Exato. Será que ele não tá sendo feito um mau tratamento para ele? Provavelmente, né? Isso. Ficou claro isso, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Alguém tem alguma pergunta, Tereza? Eunice ainda tem alguma pergunta? Oi? Ficou claro. Beleza. Deixa eu só passar para vocês aqui. Vou mandar para cá, mas depois vou mandar no WhatsApp. A próxima atividade da semana que vem. Vou mandar aqui. Que aí seria uma discussão, né, novamente feita a gente está fazendo, só que eu gostaria que fosse um material que tipo, vai ser em comum para todo mundo. Que é um material voltado para lesão ligamentar. É um guideline de novo, mas voltado para lesão ligamentar de joelho, na lesão de LCA. Tá aqui agora, acabei de jogar no chat aqui de vocês, mas eu vou colocar no grupo. E aí, o que eu gostei desse material, né, para mostrar para vocês, vou só mostrar rapidinho, que é o seguinte, porque
vocês vão ver na discussão dele ou quando for ler ele. Não sei se está aparecendo para vocês aqui. Está aparecendo? Está aparecendo. E quando você for se debruçar no texto e for ler, ele é legal porque ele fala bem direitinho as indicações, né? Geralmente, guideline tem essa recomendação bem direitinho. E eu gostei desse porque ele mostra as imagens, ó, dos exercícios. Uhum. Então fica bem claro para você, ó. Então é legal. Ó, fortalecimento, exercício excêntrico, além do próprio artigo. Então eu queria que a gente fizesse essa discussão voltada para esse texto. Então, assim, dessa vez não vai ser mais algo assim, cada grupo pega um diferente. Gostaria que a gente discutisse em cima desse texto aqui. Certo? Certo, certo. Aí, claro, fica à vontade para Eunice e Pâmela fazer o slide ou não, ou alguém criar e a gente discutir, seria ótimo. Bota imagem, assim como vocês vêm fazendo. Os materiais de vocês estão de parabéns, está sendo sempre ótimo. Mandem parabéns aí para quem ajudou. Você, Pâmela, a própria Tereza que contribuiu aí agora também. Isso. Parabéns nisso. Obrigada. Em relação a fazer e ver como que ajuda vocês depois. Por quê? Quando vocês memorizam esses slides, essas coisas, memorizam o que eu digo assim, lembrar do exercício, e quando você vai futuramente tiver a vivência de usar isso no paciente e fazer em você também, você começa a criar mais fácil o exercício. Isso é ótimo. Tem uma variedade de exercícios. É o que o paciente ainda vai precisar. E aí depois entra outra coisa que é importante a gente pensar, que é chamada dosagem, né, terapêutica. Quanto que meu paciente precisa fazer de repetições? Aí é outra questão, né? Serve para outro momento. Nos exercícios. Mas se você tem ideia dos exercícios, já é um grande começo. Certo? Ok, pessoal? Certo. Então, seria isso. Semana que vem a gente discutir sobre lesão. Claro, eu botei esse material como base. Você pode, quiser pesquisar em outros também, pode, sem problema nenhum. Lesão de LCA, né? Ligamento do joelho. Certo? Ô, bebezinho, professor. Bebezinho. Aqui, acho que ele vai entrar aqui agora.